Olá, meus queridos e minhas queridas, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês e hoje vamos dar continuidade aí às discussões do segundo ano A, B e C, vespertino da nossa escola querida estadual, professor Antônio Dantas. Gente, vamos lá para finalizar o primeiro bimestre. A gente vai finalizar começando aí um novo capítulo, capítulo 13, que diz aquela frasezinha lá que ele usa, que os autores usam, né, sempre para iniciar um capítulo. É de papel ou é para valer? Cidadania e direitos no mundo e no Brasil contemporâneo. A gente vai ver, fazer um breve histórico sobre cidadania. Não dá para a gente concluir o capítulo, mas o restante já fica para o segundo bimestre. Mas, professor, já vai acabar o primeiro bimestre? Já. Porque na próxima semana é filosofia e na outra já é o final do bimestre. Acredito que acabe dia 16, se não estou enganado. Beleza? Então vamos que vamos com cidadania, falar sobre cidadania, sobre ser cidadão, sobre dever e direitos. Se nós formos consultar o dicionário, a imagem de cidadão, aquele cidadão, né, que nós conhecemos e que sofre, né, diversas modificações no decorrer da história. Se nós pegarmos lá na Idade Antiga, Grécia e Roma, nós tínhamos uma concepção de cidadão diferente da concepção que nós temos hoje, século XXI, aqui nesse Brasil cheio de amor e de paz. Né? Então lá no dicionário diz o seguinte: cidadão, indivíduo que, por ser membro de um Estado, veja aí, a presença da figura do Estado para lhe tornar cidadão. Tem seus direitos civis e políticos, duas categorias importantíssimas para ser cidadão e, consequentemente, né, para entender e compreender cidadania, direitos civis e políticos garantidos, tendo de respeitar os deveres que lhes são conferidos. Tem direito, mas também tem dever, né? Pessoa que habita uma cidade. Quantos cidadãos tem na sua cidade? Isso aí, essa pergunta é até um tanto insignificante, que nessa concepção de classificar cidadão aqui do ponto de vista da sociologia, nós temos uma visão mais ampla do cidadão e não só de números, né? E aí tem entre aspas, uma pré-história da cidadania. Lá na Grécia Antiga, cidadão era quem morava na cidade. Era o sujeito que era responsável de organizar as funções políticas, né, da Grécia Antiga. Ele quem destinava. Né? Então, esse cidadão que era responsável de cuidar da cidade. Né? Cidadãos eram os que estavam responsáveis de distribuir as funções públicas. Ficava ele com a função de cuidar da cidade, de administrar, de colocar pessoas para cuidar. Lá na história vocês irão ver que lá na Grécia tinha a polis, né, que a polis tinha a acrópole, tinha a ágora e tinha a zona rural. Então tem toda uma estrutura social lá na Grécia Antiga. Então tinha cidadãos eram aqueles conhecidos e que tinham essa função de administrar a polis. Então cuidar da polis. A polis depois futuramente vai gerar política, né? Que dá esse mesmo sentido que política é para cuidar também. E aí, algo interessante da gente refletir lá na Grécia Antiga, quem era considerado cidadão. Lá na Grécia Antiga, apesar de ser um referencial no que diz respeito, né, a algumas questões políticas, como democracia, lá nós tínhamos uma cidadania restrita. Por quê? Porque era restrita, só era considerado cidadão. Para ser cidadão, homens gregos que fossem maior de idade, ou seja, fossem adultos e que tivessem a propriedade da terra. Terra, naquela época, né, da Idade Antiga, muito central nas questões relacionadas à convivência entre os indivíduos. Então, para dizer assim, eu sou um cidadão grego, você tinha que ser homem. Se fosse mulher, excluída. Se fosse estrangeiro de outra cidade, excluído. Se fosse jovem, não tem cidadania, né? Não é considerado cidadão. Escravos, ninguém nem se fala, né? Totalmente excluído desse sistema. E aí, esse sistema que não agrega todos como cidadão, nós o denominamos de cidadania restrita. Ela é restrita à parte de uma sociedade. E aí, gente, tratando de uma forma mais contemporânea, já ali no século XVIII nós tivemos alguns movimentos que contribuíram muito para a questão da cidadania, dos direitos e dos deveres. Uma delas foi a Revolução Francesa, em 1789, quando, né, se lança
a esses princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, e surge também um documento muito importante, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aqui, gente, vai trazer alguns artigos super, apesar de ser lá no século XVIII, hoje nós ainda o temos. Vou citar aqui apenas dois que são importantes e que nós temos em nossa Constituição. Deixa eu ver aqui se está fácil. Nós também temos uma Constituição. Vocês já devem ter visto isso aqui. A Constituição da República Federativa do Brasil. É aqui onde nos tornamos cidadão. Essa Constituição cidadã muito ampla, que tem vários direitos, que nós, cidadãos, enquanto cidadãos, temos direitos, e também os deveres. Então, todos nascem livres. Lá em 789, essa frase era muito forte. Todos nascem livres. Quer dizer que não temos mais escravos, né? Então, o fato das pessoas nascerem livres a partir daquele momento, isso é muito forte quando nós temos em alguma sociedade que tem pessoas sendo escravizadas. E todos são iguais perante a lei. A lei não é para ter distinção, principalmente de classe. Não, professor, mas hoje a lei só funciona para uma classe, só funciona para os ricos. Gente, estou falando aqui de teoria sociológica, de teoria, né, do que se pensou lá no século XIX, e lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão dizia o seguinte: todos são iguais perante a lei. Quer dizer que nessa do Brasil também tem essa mesma coisa? Tem. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de classe, etnia, gênero. Somos todos iguais na lei. Não deve haver distinção para que os juízes possam julgar. Isso é o que está em nossa Carta Magna, que é a Constituição, e o principal documento que nos dá os direitos. No entanto, apesar da Revolução Francesa ter um significativo, um sentido muito marcante durante a história, ela também é considerada uma revolução burguesa. É a burguesia que já detinha o poder econômico para ter também poder político. Então saímos do feudalismo, saímos, né, do sistema feudal, e começa a crescer uma classe, né, chamada de burguesia. Então essa burguesia, à medida que ela vai avançando, ela vai conquistando espaços. E ela quis conquistar o seu espaço político também, né, derrubando os poderes absolutistas da França e também tendo acesso ao poder. Um exemplo disso, né, é que naquela carta, né, do direito universal dos homens e do cidadão, nós temos o direito à propriedade. Então, a partir do momento que tem direito à propriedade, quem é que detém o direito à propriedade? Os proletariados, os servos, os escravos, ou a burguesia, que já tinha um poder, já tinha, né, poder financeiro, então com isso ela poderia direito à propriedade, ou seja, direito a comprar propriedades privadas, exemplo da terra. Então, à medida que iam comprando, né, ia descentralizando as terras do poder da igreja, iria também ficando mais ricas, né, juntando aí o excedente de terras, de mercadorias. Cidadania e direitos. Ter direitos significa ter a capacidade e a autonomia para usufruir de determinados benefícios legais garantidos pelo Estado aos seus habitantes. Hoje nós já temos uma estrutura de direitos, né, tanto civis como políticos, bastante consolidada. Né? Nós temos a Constituição, nós temos Código Civil, nós temos vários leis, decretos, resoluções que nos dá direito, né, considerando as mais diversas situações. Né? Então, ter direito significa ter a capacidade e a autonomia de usufruir de determinado benefício. Benefício que é dado por quem? Pelo Estado. Nós pagamos os impostos ao Estado através de qualquer compra que a gente faça, e aí o Estado é para retornar para esses impostos para nós em forma de benefício. Isso é visando o bem-estar da população, a exemplo da população brasileira. E isso aí vai desde o saneamento básico, por exemplo, o auxílio emergencial agora, sai de nossos impostos, saúde, educação, segurança. Todas essas políticas públicas são pensadas como benefícios para favorecer o nosso bem-estar social. E aí, para você ser cidadão, tem toda uma estrutura estatal.
Você, a partir do momento que nós vimos isso, né, no primeiro ano com socialização, então do ponto de vista legal, assim que você nasce, o Estado já deve lhe reconhecer. Qual documento? Certidão de nascimento, né? Todos nós devemos ser certidão de nascimento para ser considerado um cidadão. E aí a idade vai avançando e nós temos identidade, o RG, para os masculinos nós temos aí a reservista, título eleitoral, cartão de cidadão com algum benefício e CPF. CPF é o número principal que nós cidadãos, nós seres humanos temos na relação com o Estado, para o Estado dizer que você é essa pessoa, que você tem esse número que é só seu no Brasil inteiro, que é o CPF, né? E aí tem alguns que são que você só pode tirar. Quando você tira aí, você tem um cidadão com a cidadania plena. Carteira de motorista, por exemplo, 18 anos acima. Título, 16 acima. Reservista, 18, né? Passaporte. Passaporte eu realmente não sei se tem idade para tirar. Eu não sei. Nunca viajei, né? Nunca fui de uma família da burguesia, então não tive acesso ainda nesse tipo de documento, que é o passaporte. Então não sei se precisa ser de maior, mas acredito que sim. Né? De menores vão acompanhados com os pais. E aí toda essa documentação é um reconhecimento do Estado. O Estado, né, classifica você como cidadão e você exerce aí a sua cidadania plena. Então tem dois tipos de cidadania. Aquela restrita, que somente alguns são cidadãos. Isso foi super ultrapassado e a intenção de hoje de todas as nações é que seja cidadania plena, sem distinção de ninguém. E aí, gente, para finalizar esse primeiro bimestre, eu irei enviar uma simples e humilde atividade para vocês realizarem, ter aí 2,5 pontos. É a quarta e a última nota deste primeiro bimestre. Então vocês façam um esforço aí para enviar logo, para que essa semana, na outra, eu já possa estar disponibilizando a nota que você tirou aí nesse primeiro bimestre. Lembrando que as minhas tarefas eu gosto muito de fazer sentindo as palavras de vocês. Eu percebi, gente, esse foi no segundo ano, eu acho que foi, que teve um caso de plágio super chato, porque você está corrigindo aqui essa atividade eu já vi, essa daí eu já vi, passa uma, essa daí eu já vi. Faça uma questão simples, veja por algum canto, mas que o professor, e ele percebe, ele tem essa habilidade, essa capacidade de perceber que foi você que fez. Aconteceu de mudar apenas palavras, continua sendo plágio. Né? Pegou uma tarefa, não, manda aí sua tarefa para mim. Não mande, porque se você mandar, ambos serão prejudicados. De novo, se você mandar uma tarefa para o seu amigo copiar e a tarefa ficar igual, ambos serão prejudicados. Mas professor, foi eu que fiz. Mas o seu dever é manter a privacidade, fazer o seu esforço e enviar para o professor. Se você enviar para alguém, alguém vai enviar para alguém assim, vai disseminar durante toda a turma e aí vai ter uma tarefa só. Então o exercício é simples, são questões simples, eu entendo que o momento é difícil demais. Então 2,5 para 3, 4 questões, isso já eu já estou tentando ter uma acessibilidade, não estou fazendo provas, só essas tarefas para que vocês fiquem mais à vontade, mas eu peço gentilmente que faça com autenticidade. Eu fico muito feliz quando eu recebo uma atividade que eu vejo, vixe, esse cara fez com as palavras dele, muito bacana, gostei, né? E fica bem mais legal. Copiar e colar da internet é o que me deixa mais triste alma dentro. Mas, enfim, fica a dica. E é isso, gente. Se cuide, cuide de você, mas cuide também do próximo que está perto de você ou longe de você. Ainda estamos em pandemia, estamos num processo avançado de vacinação, né? Que bom, isso é muito positivo. Mas é isso. Espero que em breve a gente possa nos encontrarmos. Muita positividade na vida de vocês e até a nossa próxima oportunidade, beleza? Tchau, tchau, gente.